Nossa aula de hoje foi dedicada ao mérito da elevação da alma de Alessandro Angelozzi Ribeiro. Shalom, Ubrahá. Nossa aula de hoje foi dedicada ao mérito da elevação da alma de Alessandro Angelozzi Ribeiro, que ele faleceu no dia 1º de Sivan de 5.784, que era a data laica de 7 de junho de 2024. Temos a honra de ter a participação da minha querida esposa Braha. Oi, gente, uma pequena aparição breve. Vamos deixar para quem dá aula, para quem sabe falar. Com vocês a aula mais do que especial hoje com o Rabino Gloiber. Boa aula. Opa, muito obrigado pelas lindas palavras. Então, o tema da nossa aula é o que a própria plaquinha já nos diz. A pessoa faleceu. Essa pessoa faleceu não necessariamente que Deus me livre que depois da morte vai passar por sofrimentos, porque como funciona tudo a justiça divina, vamos dizer assim. Antes de nos criar, Hashem, ele criou os anjos no céu. E o motivo que ele criou esses anjos é para eles serem mais ou menos, eu diria assim num português claro, as nossas babás. Ou seja, eles vão ser responsáveis por tudo que tem a ver com a gente. A pessoa fez uma coisa errada, tem uns anjinhos lá no tribunal divino. Hashem já montou um tribunal divino antes de nos criar, porque sendo que nós somos os filhos de Hashem, nós somos uma alma divina, uma parte de Hashem. Antes de nos criar, ele criou o tribunal divino. Porque na hora que a gente fala, Hashem, meu Deusinho querido, sabe, eu sou o seu filho querido, e eu estou aqui com a minha listinha de pedidos. Aí ele pode responder para a gente, mas olha, tem uma fiscalização, vamos ver se você merece todos os itens da sua listinha de pedidos. Ou seja, esses anjos no tribunal divino, eles anotam tudo que a gente faz de bom, tudo que a gente faz de ruim, para que na hora que a gente peça alguma coisa, eles têm que... Hashem quer dar, quer dizer, o pai quer dar para o filho, mas tem que passar pela autorização deles, quer dizer, a babá tem que autorizar. Seria mais ou menos uma coisa assim. O rei Davi escreveu no Teilim, os dias da nossa vida são 70 anos, e se formos muito fortes, são 80 anos. Tem uma explicação mais profunda sobre esse assunto. Diz o Zohar, por que 70 anos? Que quando Hashem criou o mundo, ele criou por meio de 7 sefirot. O primeiro dia foi Chesed. Chesed, ela é representada pela água. A água é expansão. O mundo inteiro era água. Hashem criou no primeiro dia a luz, a bondade divina, Chesed. A luz se expande pelo mundo inteiro. E o segundo dia foi Gvurah. Gvurah, Hashem, ele colocou limites. Não criou nada palpável, somente limites. Ou seja, a força da gravidade, a atmosfera, a estratosfera, todos os limites. Então, a água do oceano foi atraída para baixo, a água da chuva ficou em cima, e Hashem separou entre as águas de cima e as águas de baixo. Terceiro dia, Tiferet. A Tiferet é uma coisa nova, que ela não é bem a fusão da Chesed com a Gvurah, que não tem como fazer a fusão entre a Chesed e a Gvurah, porque a Chesed, ela é representada pela água, e a Gvurah é representada pelo fogo. E quando essas duas coisas se juntam, a água ela apaga o fogo evapora a água. Mas a Tiferet é uma coisa nova, uma sefirá por si só, que ela tem um pouquinho da característica da Chesed e um pouquinho da característica da Gvurah. Então, no terceiro dia,
surge a terra, o mar ficou de um lado, a terra ficou do outro. Quer dizer, todas as águas de baixo se reuniram num lugar só e surgiu a terra. E aí na terra, está escrito que a terra tirou a criação do terceiro dia, que eram as ervas e as árvores e as frutas. Quer dizer, foi 2 vezes bom o terceiro dia. No primeiro dia Hashem falou que foi bom, no segundo dia Hashem não falou que foi bom. Então, se não era bom, por que ele criou esses limites do segundo dia? Porque era necessário. Às vezes uma coisa é necessária, mas coisa boa ela não é, mas é necessária. O terceiro dia foi 2 vezes bom. Foi bom demais. No quarto dia Hashem criou o sol, a lua, as estrelas. No quinto dia os peixes e as aves. No sexto dia, depois que tudo estava pronto, depois que Hashem criou no sexto dia também todos os animais, Hashem nos criou. Nós chegamos no mundo prontinho. E no sétimo dia Hashem não criou nada. Costumam dizer que Deus criou o mundo em 6 dias e o resto foi feito na China. Então, mas o que a gente sabe, no sétimo dia, a Sefirá do sétimo dia, vamos lá, voltando um pouquinho para trás. O terceiro dia era Tiferet, o quarto dia é Netzach. Netzach, ela é tipo, é você fazer para alguém uma bondade contra a vontade dessa pessoa. Tipo, quando Hashem criou o sol, a lua, as estrelas, o sol te ilumina contra a sua vontade, quer dizer, a bondade contra a sua vontade, te ilumina a força. Então você de manhã, você deixa a janela fechada, você não quer acordar às 6 da manhã, você quer acordar às 7, você deixa a janela fechada porque você sabe que toda essa bondade, toda essa luz, a força ela vai chegar para você. Então isso é Netzach. Depois tem o Hod, que é a criação do quinto dia, que o Hod ela é Gvurá, quando a pessoa usa Gvurá para se autocontrolar. Usa Gvurá para si próprio, né? Não para, Deus me livre, limitar o outro, mas para se limitar a si próprio, para não falar o que ela quer, coisas que possam magoar outras pessoas. Não fazer coisas que possam magoar outras pessoas. O sexto dia é Yesod. Essa sefirá chamada de Yesod, que ela traz toda a fartura de cima, toda a abundância de cima, ela vai repassar para Malchut. O sétimo dia, a Malchut de si própria não tem nada. Ela só recebe da sefirot que vem acima dela por meio da Yesod. Então, o sétimo dia, o Shabbat, a gente já começa a preparar, fazer as compras para o Shabbat durante a semana, preparar a comida do Shabbat durante a semana. Chega o Shabbat, já está tudo pronto. Então, diz o Zohar que da mesma maneira que Hashem ele criou o mundo por meio dessas 7 sefirot, ele também criou a gente da mesma maneira. O nosso prazo de validade é 70 anos. Vem Begvurot, mas se a raiz da nossa alma lá na Sefirot está na Gvurá, aí a gente recebe um acréscimo de mais 10 anos. Aí vão ser 80 anos. E diz o Zohar que durante esses 70 anos, cada 10 anos vai ser a sincronização com uma sefirá lá em cima. Então, da mesma maneira que os 7 dias do Bereshit, os 7 dias do Gênesis, 7 dias da criação, a gente chama eles de 7 dias da criação, mesmo que no 7º dia nada foi criado, mas eles são 7 dias da criação do mundo, e nós temos 70 anos relativos a esses 7 dias. Então, os primeiros 10 anos da nossa vida são Chesed, bondade. Você recebe tudo de graça. Todo mundo te mimando, todo mundo... Você
começa, nasce, já pode mamar da mamãe, senão ela vai providenciar outro jeito. E até os 10 anos é Chesed, bondade. Depois dos 10 aos 20, já é Gvurah, limites. Já a criança já começa a ter mais responsabilidade, né? Dos 20 aos 30, Tiferet, e daí para diante, as 7 Sefirot. Quando a gente chega na sétima é Shabbat, então são dos 60 aos 70 anos, então já é Shabbat, tipo, você já trabalhou até os 60, e dos 60 aos 70 você pode se dedicar mais ao estudo da Torá. Uma pessoa que vai procurar emprego com 60 anos de idade, vão falar para ele agora, você tem que começar a aproveitar a vida, já se passaram 60 anos, agora você já pode se aposentar, você já pode estudar Torá o tempo todo, já pode se preparar para um mundo melhor. E depois dos 70, a gente já recebe a nossa vitalidade de outras fontes que seriam as 3 primeiras Sefirot lá em cima, ou a gente não recebe mais essa vitalidade, então começa uma decomposição, começa uma, eu acho que, não sei a palavra em português, tipo, a pessoa começa a perder força, tipo, até que a gente costuma dizer sempre, até os 120 com saúde de 20, com alegria de 20, com ânimo de 20, até que um dia a gente deixa esse mundo. Nesse dia que a gente deixa esse mundo, diz o Zohar, a gente passa por um julgamento lá em cima. E esse julgamento, ele é feito, Deus é a essência do bem, a natureza do bem é fazer o bem. Então o julgamento ele é feito certinho, de acordo com o nosso nível de consciência na hora que a gente fez uma coisa ruim, se estávamos conscientes de que realmente optamos por fazer uma coisa ruim, sabendo que aquilo é uma coisa ruim, ou se a gente fez a coisa ruim por ignorância. Por exemplo, aqui no Brasil tem muita idolatria, né? Então a pessoa, se pergunta para uma pessoa na rua se Deus é 1, Deus é 2, Deus é 3, se Deus tem mãe, Deus tem filha, Deus tem tia, tem sobrinha, tem... Para eles isso é uma coisa normal. E por que é uma coisa normal? Porque há 500 anos atrás vieram para cá os portugueses, eles trouxeram isso lá da Europa, né? A mitologia romana que virou o cristianismo, que os romanos já tinham deturpado a mitologia dos gregos e já deturparam de novo, acrescentaram detalhes lá que não tinham antes, então receberam essa cultura, tipo, os portugueses trouxeram essa cultura aqui para o Brasil. Diz o Tosfot que essas pessoas que eles fazem idolatria fora da Terra Santa, fora da Terra de Israel, eles fazem idolatria por ignorância. Eles só estão fazendo o que os pais deles faziam. Então ele não vai ser julgado lá em cima por ter feito idolatria. Ele, coitado, essa é a educação que ele recebeu. Então diz o Rambam, tem uma lei na Torá que é chamada de Tinok Shenishba Ben Akum, um nenê que ele foi preso entre os idólatras. Os idólatras prenderam o nenê cresceu na idolatria. Então, Tinok Shenishba Ben Akum, quer dizer, o nenê que ele foi preso pelos idólatras, ele não presta contas lá em cima da idolatria que ele fez, porque tudo isso que ele fez foi por ignorância. Ensinaram ele que isso é certo, ele achava que isso era certo. Então, chega lá em cima, o Tribunal Divino não vai lembrar ele que ele estava rezando na igreja, ele achava que Deus é 3, ele achava que Deus tem filho, tem tia, tem pai, tem sobrinho, tem tudo. E Deus me livre, não vai entrar em detalhes, mas ele não vai ser julgado como alguém que fez idolatria. Quem sim seria julgado como alguém que fez idolatria, de acordo com o Tosfot, aqueles povos que moravam na Terra Santa,
na época do Beit HaMikdash, que eles viam os milagres que aconteciam no Beit HaMikdash, eles tinham acesso ao que é certo, e mesmo assim faziam errado, faziam idolatria, então eles faziam essa idolatria conscientemente. E não é o nosso caso. Nosso caso, nosso país, todo mundo que faz idolatria aqui não vai ser julgado lá em cima como alguém que fez idolatria, vai ser julgado como alguém, coitado ignorante. Não vai receber castigo pela idolatria que ele fez. As coisas erradas que ele fez, tipo, o brasileiro sabe que assassinar é muito grave, então ele não vai assassinar. A idolatria, ele acha que está fazendo uma mitzvah, está fazendo coisa boa. E outros detalhes. Então, a pessoa vai ser julgada de acordo com o nível de conscientização que ele tinha. Ou seja, se ele estava consciente de que ele estava fazendo a coisa ruim, e mesmo assim ele fez, aí ele vai ser julgado. Por isso, vai receber um castigo. E o que a gente sofre nesse mundo, diz o Alter Rebbe, que da mesma maneira que você sentado aqui na terra olhando para o sol, não pegando o Atlas lá que te mostra que... não, você senta aqui nesse mundo, coloca o pé no chão, aterriza, olha para cima, você vai ver o sol, que às 6 da manhã ele estava de um lado, e às 6 da tarde ele vai estar do outro lado. Então faz o cálculo, quantos quilômetros é isso? Enquanto que a sombra dele aqui nesse mundo andou 15 centímetros, ele lá no céu andou não sei quantas centenas de milhares de quilômetros. Então o Alter Rebbe, ele usa esse exemplo do relógio do sol para dizer o seguinte, que a gente sofre um pouquinho aqui nesse mundo, a gente se livra de centenas de milhares de quilômetros de sofrimentos que poderíamos sofrer, Deus me livre, antes de subir para o paraíso, passando pela retificação que é chamada de Gehenom. O Gehenom, ele não é o inferno judaico, vamos dizer assim, chamar isso nome carinhoso de inferno judaico. Ele não tem nada a ver com o inferno da mitologia. Os cristãos, o inferno deles é de outra fonte, não é da nossa fonte. O inferno do cristianismo é que na mitologia dos gregos tinha o deus do bem e o deus do mal, tinha o deus do diabo, tipo o Zeus e o Hades. Então eles sempre precisaram, assim, desde o começo eles tinham um deus, um céu eterno, um inferno eterno. Cada deus lá tinha o reino dele, né? Lá o espaço dele. Então, por causa disso, o inferno deles lá é coisa da idolatria dos gregos, que foi deturpada pelos romanos. No judaísmo existe um conceito de Gehenom, existe um conceito de inferno, mas que não tem nada a ver com esse conceito mitológico. Ou seja, assim, quando a pessoa sai desse mundo, e ele sai desse mundo levando a ficha dele, quer dizer, os anjinhos lá do céu já fizeram a contabilidade de tudo que ele fez de ruim, e ele teve uma vida nesse mundo, uma vida ótima. Ele teve tudo de bom, e ele fez em troca tudo de ruim. Então Hashem deu para ele saúde, ele usou essa saúde para assaltar um banco, e etc. Quer dizer, não vou entrar em detalhes, né? O Rav Moshe Weber me contou uma vez, meu mashpia lá em Jerusalém, ele me falou assim, o faraó, quando sonhou com as vacas lindas, as vacas horríveis, e ele contou o sonho dele para Yosef, ele falou, olha, eu sonhei com 7 vacas muito lindas e 7 vacas muito feias. E aí ele acrescentou, ele falou, e feias assim eu nunca vi em toda a terra do Egito. Aí o Rav Moshe falou, por que sobre as vacas bonitas? Ele não falou que bonitas assim ele nunca tinha visto. Ele também não tinha visto bonitas assim em toda a terra do Egito. Porque as feias, ele deu um ênfase, ele quis falar mais sobre as feias. E sobre as bonitas ele falou em resumo. Diz o Rav Moshe Weber,
Rechaim, as pessoas ruins, elas gostam de falar sobre as coisas ruins. Pessoa ruim gosta de falar sobre coisa ruim. Então chegou as vacas bonitas, ele falou, ele saiu com 7 vacas bonitas. As vacas feias ele acrescentou, ele falou, eu nunca vi vacas tão feias assim em toda a terra do Egito, olha que horror. Então, porque a pessoa ruim, ele gosta de falar sobre a coisa ruim, na hora que ele falou sobre as vacas feias, ele se entusiasmou. Então a gente não vai falar muito sobre esse Gehenom, né, sobre esse inferno, mas o inferno judaico, ele é limitado a 12 meses. Pior pessoa do mundo possível, imaginável, é limitado a 12 meses, só que 1 hora lá é como 70 anos dos maiores sofrimentos aqui nesse mundo, sofrimentos do Jó, do Yov. 1 hora no Gehenom é como 70 anos dos sofrimentos do Yov. Então, você imagina que o lugar não é nada simpático, mas quem vai chegar num lugar desses? A pessoa que não sofreu aqui nesse mundo. Então, por isso diz o Alter Rebbe, na hora que a gente sofre nesse mundo, é como ele fez essa comparação do relógio do sol, que imagina o sol andou lá centenas de quilômetros, a sombra dele aqui nesse mundo andou 15 centímetros. Então você sofreu 15 centímetros nesse mundo, você se livrou de milhares de quilômetros de sofrimentos no outro mundo. E quem pode me trazer um atestado de que ele não sofreu nesse mundo? A nossa geração, principalmente, é uma geração que é um desencontro, de descomunicação, quer dizer, uma geração que ela lembra muito, tem naqueles parquinhos, tem carrinho de bate-bate. A nossa geração lembra muito um lugar desses, quer dizer, sempre as pessoas não tem sincronização uma com a outra, então você está sempre sofrendo. Então, quem não sofreu nesse mundo, aí o resultado final é assim, a maioria das coisas ruins que nós fizemos isso, não estávamos conscientes da gravidade dessas coisas. Fizemos isso por ignorância. Sofrer aqui nesse mundo, a gente sofreu de monte. Então a pessoa chega no tribunal divino, acha que vão mandar ele direto para o inferno, e eles falam para ele, olha, desculpa, você fez coisas ruins, mas você não estava consciente disso, foi por ignorância, você também sofreu nesse mundo, então um pouquinho de consciência que você tinha, que você estava fazendo coisa ruim, esse pouquinho de consciência, você já sofreu nesse mundo, não precisa mais ir para o Gehenom, não precisa mais sofrer. Então, você fala, tá bom, então o que eu vou fazer agora? Então eu quero ir para o paraíso. 1 hora no paraíso, 1 hora no Gan Eden, é como 70 anos dos maiores prazeres aqui nesse mundo. Aí vão te perguntar, mas para ir para lá, você precisa ter feito alguma coisa boa. Aí a pessoa fala, tá bom, coisa boa não fiz. Mas com certeza vai ter alguém agora lá embaixo que vai fazer uma coisa boa no meu mérito. E no mérito dessa coisa boa, eu vou poder acessar ao paraíso. E aí chega alguém e doa uma aula de Torá no mérito dessa pessoa. E a pessoa está lá em cima esperando, está na fila, está falando, olha agora, tá bom, chamam o nome dele, fala, olha agora, já fizeram uma coisa boa no seu mérito, mesmo que você não estava lá embaixo para fazer, alguém fez por você. Você pode subir, portas abertas. Então, essa tradição judaica da gente dedicar uma aula de Torá no mérito da pessoa falecida, da gente dar uma tzedakah no mérito da pessoa falecida, da gente fazer mitzvot no mérito da pessoa falecida, que essa pessoa falecida, com certeza, pro Gehenom, lá pro inferno, ele não vai. Mas ele fica esperando alguém fazer alguma coisa boa para ele, por ele, né, no mérito dele, para que ele possa acessar o mundo de cima, acessar o paraíso. Então, por isso que a gente faz essa aula no mérito da elevação da alma, e é como se essa pessoa, ela própria, estivesse aqui nesse mundo patrocinando
uma aula e ela chegaria no mundo de cima e iam falar, tá bom, as coisas ruins que você fez, você não estava consciente, era a cultura que você tinha era essa. O nível, o mínimo de consciência que você tinha, você já sofreu nesse mundo e você fez uma coisa boa. Essa coisa boa te dá direito a um paraíso. Tinha a história do Nabucodonosor, rei da Babilônia. Foi a pior pessoa do mundo. Ele colocava o Hitler no bolso de trás. Esse Nabucodonosor mandou o general dele, o Nebuzaradan, destruir o Bet HaMikdash, destruir o reino da Judeia, que era o que tinha sobrado do nosso país. Nós tínhamos um país com 10 tribos, o reino de Israel, e outro país com 2 tribos, que era o reino da Judeia. Os assírios levaram o país das 10 tribos, e sobrou esse reino da Judeia, e o Nabucodonosor, ele mandou o general dele destruir o reino da Judeia, trazer os judeus para a Babilônia, e de acordo com os relatos, aquilo foi um verdadeiro holocausto de verdade. Mataram lá mais de 1 milhão de judeus. Assim, holocausto verdadeiro. Relato da Gemara, os números lá são estrondosos. E relativo à população que tinha naquela época, foi um holocausto verdadeiro. E esse Nabucodonosor, ele tinha feito uma coisa só boa na vida. Ele tinha dado 3 passos em honra a Hashem. Nada mais do que isso. Então, para pagar para ele nesse mundo, para que ele não tenha um próximo mundo, para que ele não tenha mérito de entrar no paraíso, Hashem deu para ele, por um passo, ele se tornou o rei mais rico do mundo. E pelo segundo passo já não tem como pagar para ele, que ele já vai ser a vida inteira o rei mais rico do mundo. Só que o pai, quando o filho ganha alguma coisa, o pai sente que é como se ele tivesse ganho. Você quer agradar uma mãe? Dá um presente para a filha dela. Então, Hashem fez com que o filho dele fosse o rei mais rico do mundo depois dele. Isso foi o pagamento pelo segundo passo. Pelo terceiro passo, o avô, ele sente que quando o neto ganha alguma coisa, é como se ele tivesse ganho. Então, pelo terceiro passo, Hashem fez com que o neto dele fosse o rei mais rico do mundo. Também, 3 gerações. Só que o bisavô, quando o neto ganha alguma coisa, o bisavô já não sente toda essa alegria como se fosse o filho ou o neto. Então, se ele desse o 4º passo em honra a Hashem teria que dar para ele um paraíso eterno. Por que paraíso eterno? Porque agora vamos... só para vocês não ficarem curiosos, como terminou a história do Nabucodonosor, Hashem mandou o anjo Gabriel, que fez ele parar. Ele não deu o 4º passo. Agora, sobre isso eu vou fazer uma aula inteira sobre esse assunto com todos os mínimos detalhes. Mas, voltando para o nosso assunto, tem um versículo na Torá que fala que olho por olho, dente por dente. Esse versículo é totalmente desnecessário, porque a lei judaica não funciona assim. Então, a própria Torá te fala que se alguém quebrou o dente do outro, ele tem que pagar o dentista, o implante, a vergonha que a pessoa passou, a indenização moral, os dias de trabalho que a pessoa perdeu. Então, imagina uma situação dessas. A pessoa chega no casamento, tira a dentadura, coloca em cima da mesa e fala: quem olhar feio para mim, eu dou soco na boca, eu quebro o dente de todo mundo, vocês não podem fazer para mim absolutamente nada, porque eu não tenho dentes. Não, pela Torá, mesmo que ele não tem dentes, ou tendo ou não tendo, nunca vão arrancar o dente dele. Sempre ele vai ter que pagar o médico, o implante, indenização moral e mais e mais e mais e mais. Então, na prática,
por que existe esse versículo? Você não pode, se a pessoa der um soco no olho do outro, o outro perdeu um olho, você não pode tirar um olho dele que você está assassinando ele. Se ele quebrou o dente do outro, você não pode tirar o dente dele. Em todos esses casos, ele tem que pagar uma indenização. Então, por que serve esse versículo? Diz o Zohar, isso é uma coisa muito interessante, que a coisa boa que você faz é eterna. Deus é a essência do bem, Deus é eterno. Então, a coisa boa que você faz, você vai receber por isso uma recompensa eterna. E a coisa ruim que a pessoa faz, sendo que o mal ele tem limite, então esse versículo vem te dizer, olha, se Deus me livre, você quebrou o dente de alguém, e você não se arrependeu, você está orgulhoso do que você fez, você faria de novo se você pudesse, e não se arrependeu, não tentou retificar isso de outras maneiras, então o que vai acontecer para essa pessoa é o máximo dos máximos, dos máximos, dos máximos, de medida por medida. Quer dizer, o que ele fez, isso vai acontecer para ele e terminou. Então, o Gehenom é uma coisa assim. É a medida por medida. Quer dizer, ele no mundo material, ele sofre um pouquinho, ele sente aquele desespero. Agora já quando vai para o mundo espiritual, quando Deus me livre, se essa alma precisa passar por aquele Gehenom, a alma tem uma capacidade maior de passar por um sofrimento. Aí ele passa por sofrimentos maiores. Então a gente é esperto, no lugar disso a gente agradece a Hashem pelos sofrimentos que a gente tem aqui nesse mundo. E a gente realmente não queremos sofrimentos no outro mundo, mas nós sabemos que os sofrimentos têm um limite. A gente só vai sofrer o que a gente fez. E a pessoa acorda de manhã e fala, olha, desculpa, estou sofrendo tanto e eu não fiz nada que justificasse tudo isso. Mas você tem uma reencarnação anterior, você trouxe, da reencarnação anterior, você trouxe essa pendência. E você agora está sofrendo, está pagando uma dívida de uma reencarnação anterior. Tá bom, tanto assim quanto assim, os sofrimentos eles têm um limite. Ou seja, na hora que a pessoa já sofreu, medida por medida, o que ele fez errado, terminou. Sofrimentos nunca mais. Não tem inferno eterno, e não só isso. Na hora que tiver a Geulah, na segunda etapa da nossa redenção final, esse inferno que existe hoje também desaparece, tudo que é ruim desaparece. O que existe é Deus, a essência do bem. E o fato é que você está aqui, você é parte de Deus, sua alma é parte de Deus e sua alma é você. Seu corpo é só equipamento. E Deus é a essência do bem. Então, o paraíso é eterno e o inferno, ele tem um prazo de validade dele, chega uma hora não existe mais. E o mundo tem um prazo de validade, depois ele se torna o paraíso espiritual, mais do que o paraíso espiritual que existe hoje. Tudo que é ruim tem um prazo de validade, que na segunda etapa, depois que o Mashiach chegar, tudo que é ruim desaparece. Toda a terra se enche do conhecimento divino, como a água preenche o mar. Então, de uma maneira geral, quando a gente fala sobre o assunto de o próximo mundo, desde que o mundo é mundo, todo mundo que passou por esse mundo não ficou aqui por muito tempo. Quer dizer, todo mundo, afinal das contas, chega uma hora que a pessoa tem que partir para o próximo mundo. Então, quando a pessoa tem muita sorte, que mesmo que ele não teve tempo de fazer umas coisas aqui no nosso mundo, umas coisas boas, mas ele tem sorte que outras pessoas fazem por ele, então ele realmente mereceu, realmente ele foi uma pessoa que mereceu isso, senão ninguém teria feito nada no mérito da alma dele. Voltando para o nosso assunto, então, os dias da nossa vida são 70 anos, assim diz o rei Davi,
se estivermos ligados a Gvorá lá em cima, serão 80 anos. Depois disso, a pessoa continua vivendo, mas aí ou ele recebe a vitalidade já da Chokhmah Binah Adat lá em cima. Aí ele tem que ser uma pessoa, um tzadik muito grande para isso, ou ele já entra numa fase que já cada vez vai baixando, até chegar uma hora que ele fala, olha, desculpa, eu imagino que tem um mundo melhor lá em cima, né? Já estou pronto. Já, esse mundo aqui embaixo já, para mim, já não é o suficiente. Então, o Zohar nos conta que na hora que a alma sai do corpo, é porque essa alma, ela viu a revelação divina, é como a criança que está perdida no meio da selva e de repente aparece a mãe e a criança corre para a mãe. Ela vê a revelação divina e ela sai do corpo. Ela chega num baixo paraíso lá em cima. Tem a história, eu estou pulando várias etapas porque a gente tem um limite de tempo. Depois que ela passa pelo tribunal divino, passa pelo julgamento, como eu contei para vocês, ela chega no paraíso lá de cima. Baixo paraíso, o mundo da Yetzirah. Você é a alma. Aqui nesse mundo, para interagir com o mundo, você precisou sempre de um corpo. Na hora que nosso corpo material já passou o prazo de validade dele, ele já se decompõe, você continua existindo normalmente, como se nada tivesse acontecido. Simplesmente, no judaísmo, a gente tem um costume que se rasga a roupa quando uma pessoa falece, para mostrar para todo mundo, olha, ele está trocando de roupa, ele está deixando uma roupa, ele vai colocar uma roupa melhor. E essa roupa melhor, em primeira instância, a pessoa chega no baixo paraíso, mundo da Yetzirah, uma hora lá, como 70 anos dos maiores prazeres aqui nesse mundo, e está lá o Malach Michael, o Malach Gabriel, segurando para ele um corpo espiritual. E diz o Zohar, essa alma, ela corre com toda alegria para se revestir nesse corpo espiritual e por meio dele ela consegue usufruir de todos os prazeres do paraíso. E o assunto de corpo e alma, ele começa desde antes da criação do mundo. Nós vamos fazer um resumo muito resumido, muito genérico. Em primeiro lugar, cada um de nós tem que saber o tempo todo que Deus é a essência do bem. A natureza do bem é fazer o bem. E se Ele te criou, diz o Rebbe de Lubavitch, não sou eu que falo isso. O Rebbe falou, Hashem, ele criou o ser humano, é porque se tivesse um jeito melhor para fazer, para a gente conseguir usufruir de tudo de bom lá em cima, se tivesse um jeito melhor, ele faria de um jeito melhor. Isso que ele criou a gente, deu para a gente mandamentos divinos para cumprir. Quer dizer que isso foi se tivesse uma forma melhor, ele faria de uma forma melhor. Mas o fato é que a gente está aqui, a gente está passando pela nossa vida aqui nesse mundo, para ninguém é fácil. E a Hashem fez dessa maneira. Então você imagina o tamanho da recompensa que ele vai te dar quando a gente vive nesse mundo. Esse mundo é uma corrida de obstáculos. De acordo com o tamanho do obstáculo, assim é o tamanho do troféu que você vai ganhar no final. Então, na prática, deixar isso bem claro. Você acorda de manhã, você fala moderno, você tem que se lembrar que Deus é a essência do bem, e a natureza do bem é fazer o bem. Então por que você está vivendo num mundo que o gato come o rato, e o cachorro morde o gato, e tudo ruim, assim, tudo... O mosquito te pica e não vou entrar, não quero ser como o faraó de começar a me entusiasmar com a coisa ruim, de descrever tudo de ruim que tem nesse mundo. Mas você fala, olha, é uma contradição. Se Deus é a essência do bem, Ele criou esse mundo é tudo de ruim. Como pode ser? Então, esse mundo é uma corrida de obstáculos. Quanto maior o obstáculo, maior a recompensa que você vai ter por ele.
Então, por que precisamos desse corpo para... Esse corpo no mundo você usufrui de alguma coisa por meio do corpo material. No mundo de cima você usufrui por meio de um corpo espiritual. Por que precisamos desse corpo? Então, voltando para Deus, a essência do bem, começa aí. E aí, a partir disso, existe um grande tzimtzum. Hashem, ele faz uma grande ocultação. Essa grande ocultação, ela vai ser a fonte de todos os receptáculos. Quer dizer, a partir daí, vamos ter um paralelo de luzes e receptáculos. Até chegar a você, você tem uma alma que essa alma é você. Então você é a luz. Você tem um corpo que ele é o receptáculo. O corpo você pode trocar. A alma é você. A alma é introcável. O corpo você vai trocando. Então a pessoa nesse mundo, ele tem um corpo material, mas você é a alma. Você recebe o receptáculo para poder interagir no mundo material, você recebe um corpo material. Quando a gente chega no mundo espiritual, para interagir no mundo espiritual, que uma hora lá é como 70 anos dos maiores prazeres aqui nesse mundo, você precisa, para usufruir disso, um corpo espiritual. E aí diz o Zohar, está lá o Malach Gabriel, o Malach Michael, esperando você com um corpo espiritual. Esperando você depois dos 120 com saúde de 20, com alegria de 20, com ânimo de 20, com beleza de 20, com tudo de 20. Mas, afinal das contas, eles estão lá. A gente recebe um corpo espiritual já não perecível. A gente consegue usufruir de todos os prazeres daquele mundo. E até que chega um dia que vai ter a ressurreição dos mortos. E aí a pessoa vai falar, pera, mas estou feliz aqui. Não quero ressuscitar, não é como essas idolatrias aí que falam, a pessoa morreu, ele já conseguiu emprego no outro mundo, não quero emprego em lugar nenhum, não quero ressuscitar, já estou no mundo melhor, não quero voltar para o mundo pior. Mas aí o que vai acontecer é que na segunda etapa da época do Mashiach, o nosso mundo vai ter aqui a revelação do Keter de Atzilut. Nosso mundo vai se tornar mais alto paraíso do que o alto paraíso. E todo mundo vai querer ressuscitar para usufruir disso. Só que esse corpo do futuro, que os ossos eles vão ressuscitar, a carne, Hashem ele vai fazer uma coisa nova para a gente. A carne não vai ressuscitar, são só os ossos. E Hashem vai fazer uma carne nova, quer dizer, tudo isso vai ser uma coisa muito, muito espiritual. Vai ser o lado espiritual do mundo material. E tanto o nosso corpo quanto a nossa alma animal, e eles vão ser os nossos filtros para poder usufruir da grandeza dos prazeres que vão ter no futuro, que é a revelação do Keter de Atzilut. Por isso, em relação a isso, está escrito Ain Lorata, quer dizer, a gente não tem como, não tem alguém que viu com os olhos de tão bom que vai ser. Não tem alguém que teve a capacidade de ver isso com os próprios olhos, porque se hoje a gente tem essa revelação do Keter de Atzilut, a gente vira brilho do sol no sol. Ou seja, você é uma Neshama, você é parte de Deus. Acima de Atzilut você já é Deus, você já virou brilho do sol no sol. Quer dizer, a gente perde a nossa identidade própria, a gente volta para a nossa fonte. Então a gente recebe a nossa identidade própria na Chokhmah de Atzilut. E lá a gente já existe, assim como uma pessoa, uma parte de Deus. Acima disso você já é Deus, quer dizer, é o brilho do sol no sol. Então por causa disso a gente vai ter que ressuscitar, que aí por meio desse corpo que vai ressuscitar, dessa alma animal, que é o software do corpo, a gente vai conseguir usufruir do Keter de Atzilut. Então, em outras palavras, o que a gente tem que fazer agora? Aproveita cada instante para fazer coisas boas no seu mérito, coisas boas no mérito de quem já foi, porque na hora que você faz uma tzedakah no mérito de alguém que já foi, não imagina que isso só vai servir para ele, isso vai servir para você exatamente igual.
Ou seja, não, uma luz acesa para uma pessoa, ela pode ser, 100 pessoas podem usufruir dessa mesma luz. Quer dizer, a pessoa que deu uma tzedakah no mérito de alguém, essa tzedakah é mérito dele também. O mérito dele é que ele deu tzedakah no mérito de alguém. Então o mérito dele é maior ainda. Ele tem o mérito de ter dado tzedakah no mérito de alguém. Então eu agradeço a doadora anônima dessa aula e que Hashem deu uma elevação muito grande para Neshama e que dê para nossa querida doadora anônima muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas de toda a família, grandes milagres, em grande estilo e muita alegria. Bekal Tov.